igreja, graça e paz. Muito bom nós podermos reunirmos mais uma vez para nós glorificarmos o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa oportunidade nós estaremos agradecendo ao Senhor, né, pelos feitos dele nas nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, em especial por todos os aniversariantes deste mês de julho. Né? Hoje é o último culto deste mês e nós vamos glorificar ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que aniversariaram neste mês, onde Deus deu a oportunidade de completar mais um ano de vida, não é mesmo? E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 128, onde fala assim, no versículo 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No 2 também diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amados, é tão bom quando nós podemos ter essa certeza de que o Senhor, quando Ele cuida de nós, nós somos bem-aventurados. Quando a gente anda no caminho do Senhor, quando a gente teme ao Senhor, nós somos bem-aventurados. E é um privilégio, né? Não é um sacrifício nós andarmos no caminho do Senhor. É um privilégio nós podermos andar no caminho do Senhor, porque nós podemos conhecer a verdade que o Senhor nos revela na palavra e aonde Ele revela a vontade dEle para as nossas vidas e a vontade dEle é melhor para nossas vidas. E nós temos essa convicção. Vamos estar cantando o cântico Bem-aventurado é o que está firmado na casa do Senhor. Nós, nesse período de pandemia, nós não podemos nos ajuntarmos no templo, né, na igreja, mas nós somos a igreja e nós podemos nos reunir aonde nós estivermos para poder se colocar diante do Senhor e glorificar o nome do nosso Deus. E isso quer dizer que nós somos firmados na casa do Senhor. Mesmo nós não podendo congregar, nós temos o nosso pensamento voltado lá, nas coisas do Senhor. Então isso é um privilégio para nós cristãos, podemos servir e amar esse Deus vivo e verdadeiro. Vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico? Bem-aventurado é o que está
cada dia nós possamos ser firmados na palavra do Senhor e ter essa certeza de que Ele está conosco, Ele se faz presente nas nossas vidas dia após dia, né? A palavra do Senhor no Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que seria de nós, amados, sem a misericórdia do Senhor nas nossas vidas? Nós estaríamos todos perdidos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor cuida de nós diariamente. Ele provém todas as nossas necessidades, né? Ele supre as nossas necessidades. Ele está conosco nos momentos de dificuldades. E quando Ele nos dá a oportunidade de completar mais um ano de vida, nós temos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor, né? Porque a gente viver mais um ano na presença do Senhor é uma dádiva, é uma bênção do Senhor. E nós estamos aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, render graças a Ele pela vida dos nossos irmãos queridos que fizeram aniversário agora no mês de julho, e também por todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós nesse mês e que há de derramar ainda, né? Nós possamos louvar já o Senhor. Vamos estar cantando o cântico Te Agradeço, ó Pai, nessa oportunidade, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor pelo sustento, pela provisão, pelas misericórdias do Senhor que não tem fim nas nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão, nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito. Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de poder falar ao Senhor, de poder cultuar o teu santo nome, ó Deus, de engrandecer ao Senhor e agradecer pelos seus poderosos feitos, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado por cada vida, ó Pai, que se encontra aqui nesta live, cada um que acessou nesse momento, ó Pai, aqui conosco. Que o Senhor possa estar agindo na vida deles poderosamente, que o Senhor venha falar o coração de cada um deles e no nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor seja adorado e seja exaltado, ó Deus, aqui nesta noite, em nome de Jesus. De uma forma especial, queremos colocar a vida dos nossos irmãos
que fizeram aniversário neste mês de julho. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, um ano de bênçãos que o Senhor concedeu a eles, ó Pai. Nós te agradecemos também nessa oportunidade pela tua provisão nas nossas vidas. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim e duram para sempre, ó Pai. E nós vemos isso dia após dia, Pai, em cada cuidado que o Senhor tem para conosco, a tua proteção, o teu zelo para conosco, ó Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. E nessa oportunidade nós também pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua palavra, usa teu servo nesta noite para poder, ó Deus, trazer a nós o que o Senhor quer falar conosco. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Na certeza que Deus é bom, que Deus é aquele que tem nos amparado, dado-nos a força do dia a dia. E neste momento eu tenho um pedido muito especial de oração. A nossa irmã, a Júlia Márcia, ela pede as orações da igreja, dos irmãos, pela Patrícia. A Patrícia, ela é filha do Sr. João, que é presbítero na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, na cidade de Santos, São Paulo, que também é o chefe da Júlia Márcia. Então, o pedido parte da Júlia, parte do Sr. João, pela sua filha, a Patrícia, que fará um procedimento de urgência, está hospitalizada. Então, que os irmãos estejam lembrando dela nas suas orações, para que Deus esteja restaurando a saúde e também usando a vida dos médicos, os remédios, para que realmente ela tenha a cura. E também, nesta oportunidade, nós já adiantamos para as famílias da Igreja Presbiteriana Serra Negra que o Conselho, então, ainda usando um critério, usando um bom senso, analisando os prós e os contras, a reabertura dos trabalhos presenciais da igreja. Então, o Conselho prefere adiar ainda a abertura dos trabalhos até o dia 17 de agosto. Então, nós não teremos até o dia 17 os trabalhos, os exercícios espirituais na igreja. Nós vamos continuar usando a live, trazendo uma palavra de edificação para o seu coração, e também durante esses 15 dias iniciais, o Conselho estará preparando um plano para a reabertura após o dia 17. Então o Conselho vai sentar, vai analisar um plano, um projeto, como nós estaremos tendo a reabertura dos trabalhos presenciais na vida da igreja. Então os irmãos continuem orando, tendo paciência, tendo tranquilidade, que calma, que a igreja vai ser aberta, mas no momento certo, na hora certa, para a edificação e para o crescimento espiritual de cada um de nós. Convido os amados a abrirem sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 34, Salmo 34, do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte, o Salmo 34, de 1 a 10. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a um exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o
e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e os livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Meus queridos, gratidão é diariamente, é todos os dias. Mas hoje estamos agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de julho e também agradecendo a Deus pela vida de cada um daqueles que tem nos ouvido. Um certo rapaz, tirando férias, descansando à beira-mar, aqueles momentos de calma, de tranquilidade, ele foi surpreendido por uma pequena embarcação que estava se afundando. E da praia ele podia ouvir os gritos das pessoas. E ele então começou a nadar e buscando pessoas após pessoas. Ele salvou muitas vidas, até que chegou os recursos, o socorro. E aquele rapaz tão exausto, tão cansado, ele foi levado ao hospital, internado. E o médico o examinou, reexaminou, e sentou à beira da cama e tratou dele alguns dias. Sentava, conversava. Assim se passou vários dias consecutivos. Até o momento que o médico disse: jovem, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. É que devido ao esforço da sua natação, de salvar muitas vidas, realmente o seu corpo desintegrou. Então, os seus dias de vida são poucos. E aquele médico, observando atentamente o rosto daquele jovem, ao receber esta notícia, o médico viu que brotava dos seus olhos algumas lágrimas. E o médico, preocupado, tentando consolá-lo, e aquele jovem diz o seguinte: doutor, as minhas lágrimas não é por causa da notícia que os meus dias são poucos aqui na terra, mas as minhas lágrimas é porque de todos aqueles que eu salvei naquele dia do naufrágio, nenhum deles veio até mim, até o hospital, para agradecer. Então as minhas lágrimas não é pela minha partida daqui, mas é ver o quanto os corações das pessoas são ingratos. E o Salmo 34, o salmista então ele trata e trabalha. Por que nós devemos ser gratos a Deus e diariamente e constantemente? Então ele levanta para nós
alguns motivos, alguns incentivos, algumas razões, porque nós devemos ser absolutamente gratos a Deus pelo dom da vida e por tudo aquilo que nos cerca. Então ele começa dizendo que devemos ser gratos a Deus, porque Deus é aquele que nos acolhe. Ele diz o seguinte no verso 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Meus queridos, muitas vezes somos acolhidos pelas pessoas, mas aqui o salmista ele diz que ele foi acolhido, como nós também somos acolhidos por Deus. E Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que quando o pastor a encontrou ferida, machucada, ele aplicou-lhe os primeiros socorros, mas ele tomou a sua ovelha nos braços, depois de um dia cansativo, e a conduziu para casa. Então o salmista diz que Deus, ele nos acolhe, não é somente nos momentos de prosperidade, mas nos momentos de lutas e de dificuldade, nós temos os grandes braços poderosos de Deus que estão estendidas para nos receber. A parábola do filho pródigo, o pai estava esperando para acolher aquele filho que havia abandonado a casa e retornava à casa. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. A segunda razão, ele diz que Deus é aquele que nos livra de todos os nossos temores. Ele diz, busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Queridos, todos nós temos temores que nos cercam. Se nós fazemos um exame de rotina, nós ficamos apreensivos, temerosos com o resultado. Nós ficamos temerosos com o dia de amanhã. Hoje todos estão apavorados, alguns em pânicos, outros em desespero, pela pandemia que nos cerca, que cada dia mais se aproxima, temores. Então o salmista ele diz que Deus, ele derrama luz dentro em nós, dissipando estes temores. O salmista diz, o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Então, gratidão a esse Deus que conhece o nosso coração, sabe aquilo que nos aperta, os nossos temores pessoais, individuais, familiares. Irmãos, quando o conselho adia uma abertura da igreja, o conselho sabe do temor que alguém possa vir a ser contaminado em um dos trabalhos da igreja. Então, o salmista ele diz que Deus nos acolhe, mas que Deus também, ele livra-nos dos nossos temores. Mas ele diz outra razão, é que Deus, ele nos ilumina. Olha o verso 5. Contemplai o Senhor e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerão vexame. Então, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós,
Ele nos ilumina. Quantas vezes, queridos, estamos tão apreensivos? Nós vivemos dia a dia fazendo decisões, fazendo escolhas, esperando. Qual a direção? Qual o caminho? Qual o emprego? Qual a melhor decisão? É aí que o salmista diz que Deus, Ele ilumina a nossa mente, o nosso coração, quando nós o buscamos, oramos, clamamos por Ele, para que Ele possa nos ensinar qual o melhor caminho, qual a melhor decisão que nós precisamos tomar para a nossa vida. Derrama luz. O salmista chega a pedir a Deus que Deus possa ouvi-lo e ensiná-lo qual o caminho, qual a direção. Mas ele diz mais uma das razões. No verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então, meus queridos, nós temos um Deus que nos ouve quando nós o buscamos, quando nós o clamamos. A oração individual, pessoal, pública, coletiva. Então o salmista, ele tinha certeza que ele estava buscando um Deus e esse Deus ouvia. O Salmo 25, verso 1 diz: elevo a ti, Senhor, a minha alma. Então, quando nós derramamos, abrimos o nosso coração no altar de Deus, é aquilo que a Bíblia diz que Ana respondeu a Eli dizendo: eu venho derramando. Ela está dizendo: eu abri o meu coração totalmente para Deus. Então, meus queridos, abra o seu coração para Deus e diz para Ele tudo o que passa dentro da sua alma, o que te perturba, o que te entristece, o que traz aflição ao seu coração. Ele diz mais uma razão no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem e os livra. Então a Bíblia diz que aqui nós temos um Deus que Ele é o nosso guarda. O Salmo 121 é muito claro, transparente, mostrando o cuidado especial de Deus para conosco. Que Deus é que guarda a nossa vida, Deus é que guarda a nossa casa, Deus é que guarda a igreja dele, guarda. Os guardas humanos muitas vezes dormem, cansam, mas para Deus, irmãos, como guarda, Deus não tem domingo, Deus não tem feriado, Deus não tem noite, não tem dia. É diariamente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O salmista diz que Deus da sua morada, Ele contempla os moradores da terra. Outra razão que o salmista coloca para nós é no verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado quer dizer feliz é o coração, é a pessoa que realmente está em Cristo. Bom é o Senhor. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da bondade de Deus.
cada dia que nós vivemos aqui na terra é uma demonstração da grande bondade de Deus para nós. Se nós olharmos para os homens, muitas vezes nós nem vemos a bondade. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, ao ponto de entregar seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. A bondade de Deus. Mas é interessante que ele diz mais uma coisa profunda. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Verso 9 e 10. Então aqui nós temos um Deus, já mencionado na liturgia do nosso culto. O nosso Deus é aquele que nos sustenta. E muitas vezes nós temos a visão que o que nos sustenta é o nosso salário mensal. Não é. Alguns têm pensado que são os recursos e mais recursos, o desejo de ter. Nós vivemos numa sociedade que só quer ter e ter e ter. Li essa semana sobre Elizabeth, a rainha da Inglaterra, próximo da morte. Ela diz o seguinte, que daria milhões e milhões para mais um pouco de vida aqui na terra. Meus queridos, quem nos sustenta é Deus. E nós ficamos muitas vezes preocupados só com as bênçãos de Deus e corremos atrás das bênçãos de Deus e esquecemos que é melhor ter o doador das bênçãos, ter o doador do sustento em nosso coração, em nossa casa. Deus é aquele que sustenta. Aquele que sustentou Israel 40 anos no deserto. Milhares e milhares de pessoas. Então, nós temos razões, motivos, incentivos para termos um coração profundamente grato a Deus por tudo aquilo que Deus ele tem feito por nós. Meus queridos, será que nós já paramos para agradecer a Deus que até agora Deus nos preservou a vida sem contágio com a pandemia? Será que nós já agradecemos a Deus os recursos que temos diariamente? Talvez a nossa casa, a nossa cama que dormimos, os cobertores, o pão do dia a dia, a força que Deus tem nos dado dia após dia, o sol que brilha, a noite que vem, o sono. Então, será que nós já agradecemos tudo isto a Deus? Salmo 92. O versículo 1 diz, bom é render graças ao Senhor. Meu querido, tenha um coração grato a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida, na sua casa, no seu lar. Amém.
Deus querido e Pai eterno, te louvamos, te engrandecemos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes no mês de julho. O Senhor continue com a tua mão bondosa, abençoando, sustentando e guardando. Amém. Colocamos, ó Deus, os pedidos de oração de terça. Senhor, ó Pai de amor, derrama a tua bênção. Colocamos especialmente a vida da Patrícia, lá em Santos, São Paulo, mas que o Senhor esteja afofando aquela cama, usando a vida dos médicos, usando os remédios e realizando, ó Deus, um grande milagre na vida dela, restabelecendo e curando-a para a honra e glória do Senhor. Esteja com seus pais, o Sr. João, sua família, na certeza, ó Deus, que são famílias acolhidas por Deus, abençoadas pelo Senhor. Abençoa, ó Deus, cada família da nossa igreja, abençoa todos aqueles que têm nos ouvido, que sintam, ó Deus, a mão do Senhor sobre si, essa mão que é tão bondosa, tão maravilhosa. E nós te agradecemos e te pedimos tudo em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoa.